Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando Coreia e neste capítulo vamos falar sobre a pobreza e como os pobres eram tratados nos séculos passados e no momento atual, logo após a vinheta. Se você está vendo esse capítulo no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Se estiver ouvindo o podcast, não se esqueça de curtir e seguir para não ficar de fora quando tiver novos episódios. Chega de enrolação e vamos lá para o conteúdo. Em países desenvolvidos, onde a renda da população é alta, mais da metade dos gastos do governo são direcionados ao bem-estar da sociedade, principalmente dos mais pobres. Estes gastos são relativamente recentes, começando por volta dos anos 1930 e 1940. Apesar disso, não é de hoje que o governo tenta ajudar os desamparados. No século XVI, na Inglaterra, foi passada uma lei conhecida como Lei dos Pobres, onde esta parcela da população foi dividida em 3 grupos distintos. O primeiro são dos pobres dignos de serem ajudados, que contempla os idosos, jovens e os doentes. O segundo grupo consiste nos desempregados, que também são dignos de terem ajuda, pois são pessoas que querem trabalhar, mas devido às intempéries da vida não conseguem achar emprego. O terceiro e último grupo são daqueles que não merecem ser ajudados, que contemplam apenas os indigentes e pedintes. Neste dito período, aqueles que eram dignos de serem ajudados, o primeiro e segundo grupo no caso, recebiam comida e dinheiro, que eram doados pelos moradores. Já o terceiro grupo era tratado como criminosos. Durante a Revolução Industrial e posteriormente no século XVIII, o pensamento das pessoas sobre os pobres mudou radicalmente. Elas acreditavam que os pobres estavam nessa situação devido à sua própria ação, ou seja, as pessoas eram pobres devido às ações passadas que fizeram com que elas ficassem pobres. Tanto que David Ricardo e Thomas Malthus, 2 pensadores e economistas daquela época, que já foram citados várias vezes aqui neste canal, pediram para abolir as leis dos pobres, pois as doações desestimulavam o trabalho. O foco deles, para chegar a este veredicto, estava no pensamento voltado para os incentivos. Se a pessoa ganha o suficiente para sobreviver e não precisa fazer nada, ela continuará nessa situação, não tendo nenhum incentivo para mudar de vida. Apesar dessa ideia ter sido disseminada, John Stuart Mill, no meio do século XIX, tinha uma outra visão. Mill acreditava que o foco da economia era somente a produção e que a distribuição da riqueza era uma escolha da sociedade e somente dela. Apesar de Mill sempre focar na defesa de um Estado pequeno e limitado, quando o assunto era como devemos tratar os pobres, ele acreditava que o governo deveria ajudá-los a superar a pobreza, dando a educação necessária para que mudassem a vida para melhor e assim pudessem prosperar. Nos últimos 200 anos, quando o voto foi ampliado para uma parcela maior da sociedade no continente europeu, mais e mais exigências apareceram para que fossem aumentados os gastos sociais com os pobres, além da redistribuição de riqueza ser uma agenda constante. A ideia de saúde e ensino públicos também foram adicionados aos benefícios sociais que eram pedidos pelos congressistas. Depois do século XIX, houve um aumento da desigualdade entre os ricos e os pobres, principalmente quando analisamos os Estados Unidos e Europa em comparação aos países africanos e asiáticos. Muitos dos economistas enfatizam a necessidade da saúde, educação e transporte, bem como a assistência direta aos pobres para que a disparidade seja menor e para que a pobreza continue a ser erradicada. Para o economista indiano Amartya Sen, a pobreza é uma limitação nas capacidades e fundamentos, que, em outras palavras, significa que as pessoas possuem problemas nas coisas que elas conseguem fazer ou ser, e não nos bens e serviços que elas têm acesso. Isso levanta perguntas sobre a linha de pobreza ser absoluta, ou seja, precisa atender somente às exigências básicas ou se ela é relativa, dando a entender que precisamos ajudar uma porcentagem das pessoas mais pobres. O problema dessa linha de pensamento é acreditar que quem é pobre sempre será pobre e nunca poderá subir de vida. Este pensamento é comum em um país como a Índia, que ainda vive sob os regimes de castas, mas nós, do Ocidente, sabemos que isso não é uma verdade. Falamos sobre os pobres e como os governos e sociedade tratavam eles, e os motivos para mudarem de opinião. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @coreia_com_k, que farei o máximo que puder para conseguir responder. Até o próximo vídeo e tchau!